Imagine você trabalhando sozinho, de madrugada, em um observatório no meio do nada. De repente, sua impressora começa a cuspir dados que não deveriam existir. Um sinal. Um sinal tão poderoso, tão perfeito, tão impossível, que você só consegue escrever uma palavra ao lado dele. Uau! Isso aconteceu de verdade. E até hoje, quase 50 anos depois, ninguém conseguiu explicar o que foi aquilo. Era 15 de agosto de 1977. O local: Observatório Big Ear, em Ohio, nos Estados Unidos. Esse radiotelescópio gigante tinha uma única missão: vasculhar o céu em busca de sinais de rádio que pudessem indicar vida inteligente fora da Terra. Era parte do famoso Projeto SETI. Naquela noite, o astrônomo Jerry Ehman estava em casa, revisando os dados impressos do telescópio. Página após página de números e letras aparentemente aleatórios, até que ele viu algo que fez seu coração parar. Uma sequência que não deveria estar ali. 6EQU-Jodl5. Pode parecer um código sem sentido, mas para um radioastrônomo, aquilo era extraordinário. Cada letra e número representava a intensidade do sinal. E a letra U, ela indicava um sinal 30 vezes mais forte que o ruído normal do espaço. Ehman pegou uma caneta vermelha e circulou a sequência. Ao lado escreveu apenas "Uau!" E assim nasceu o mistério que persegue a ciência até hoje. Mas o que tornava esse sinal tão especial? Por que não era apenas mais um ruído cósmico qualquer? Primeiro, a frequência. O sinal foi detectado em 1420 MHz. Essa frequência é conhecida como a linha do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. Cientistas sempre acreditaram que se alienígenas quisessem mandar uma mensagem, usariam essa frequência. É como se fosse o canal universal de comunicação. Segundo, a duração. O sinal durou exatamente 72 segundos. Isso pode parecer pouco, mas era o tempo máximo que o Big Ear conseguia captar qualquer fonte fixa no céu. O sinal apareceu, atingiu o pico perfeito e desapareceu. Exatamente como um sinal vindo do espaço profundo deveria se comportar. Terceiro, a intensidade. Era forte demais. Forte demais para ser ruído natural. Forte demais para ser um satélite. Forte demais para ser qualquer coisa que conhecíamos. E quarto, a direção. O sinal veio da constelação de Sagitário, de uma região onde não existe nenhuma estrela próxima, nenhum planeta conhecido, nenhuma fonte óbvia. Era como se alguém, em algum lugar muito, muito distante, tivesse apontado uma antena diretamente para a Terra e gritado: "Estamos aqui." Quando a notícia se espalhou, a comunidade científica entrou em polvorosa. O Big Ear voltou a apontar para a mesma região do céu. Uma vez, 2 vezes, 100 vezes. Outros telescópios ao redor do mundo fizeram o mesmo. O resultado? Silêncio absoluto. O sinal nunca mais se repetiu. E isso gerou um debate que dura até hoje. Um sinal que acontece apenas uma vez pode ser considerado evidência de algo, ou é apenas uma anomalia sem explicação? As teorias começaram a surgir. Alguns disseram que poderia ser um satélite terrestre, mas a frequência de 1420 MHz é protegida internacionalmente. Nenhum satélite transmite nela. É proibido justamente para não interferir em pesquisas astronômicas. Outros sugeriram um reflexo de sinal terrestre na superfície de detritos espaciais. Mas os cálculos não fechavam. A geometria não fazia sentido. Em 2017, um cientista chamado Antônio Paris propôs que o sinal poderia ter vindo de cometas que passavam pela região na época. Cometas liberam hidrogênio quando se aproximam do Sol. Parecia uma explicação elegante. Mas outros astrônomos rapidamente apontaram problemas. Os cometas em questão não estavam na posição certa, e a intensidade do sinal era muito maior do que qualquer cometa poderia produzir. A hipótese foi descartada pela maioria dos especialistas. E assim, quase 50 anos depois, o sinal UAU permanece oficialmente inexplicado. O que torna esse mistério tão fascinante não é apenas o sinal em si, é o que ele representa. Pense nisso. Em toda a história da humanidade, com todos os nossos telescópios, todos os nossos satélites, toda a nossa tecnologia, esse é o único sinal que realmente pareceu uma mensagem inteligente vinda do espaço. O único. E ele aconteceu uma vez, por 72 segundos, e numa noite de agosto de 1977. E nunca mais voltou. Alguns cientistas acreditam que isso é exatamente o que deveríamos esperar. Se uma civilização alienígena estivesse enviando sinais para milhões de estrelas, a chance de captarmos mais de um seria mínima. Seria como piscar uma lanterna para um avião no céu e esperar que ele piscasse de volta. Outros são mais céticos.
Dizem que sem repetição, sem confirmação, o sinal UAU é apenas uma curiosidade estatística. Um mistério, sim, mas não uma prova. E Jerry Eman? O homem que descobriu o sinal, ele passou o resto da vida dividido. Queria acreditar que tinha encontrado evidência de vida extraterrestre, mas como cientista não podia afirmar nada sem provas concretas. Em entrevistas, ele sempre dizia a mesma coisa: eu não sei o que era, mas sei o que não era. E não era nada que conhecemos. Hoje, o Observatório Big Ear não existe mais. Foi demolido em 1998 para dar lugar a um campo de golfe. Sim, você ouviu certo. O telescópio que captou a mensagem mais misteriosa da história humana foi substituído por um campo de golfe. Mas o legado permanece. O sinal UAU inspirou gerações de cientistas. Motivou investimentos bilionários em novos projetos de busca por vida extraterrestre e continua sendo estudado até hoje. Em 2022, no aniversário de 45 anos do sinal, uma equipe de astrônomos enviou uma resposta. Usando um radiotelescópio, transmitiram uma mensagem na direção de onde o sinal original veio. Incluíram informações sobre a Terra, sobre a humanidade, sobre quem somos. Se alguém estiver ouvindo, a resposta chegará em aproximadamente 400 anos. Então, o que foi o sinal UAU? Uma mensagem alienígena que captamos por acaso? Um fenômeno natural que ainda não compreendemos? Um erro de equipamento que nunca foi identificado? A verdade é que não sabemos. E talvez nunca saibamos. Mas é exatamente isso que torna esse mistério tão poderoso. Em um universo com trilhões de galáxias, bilhões de estrelas, incontáveis planetas, por 72 segundos algo aconteceu. Algo que não conseguimos explicar. E isso nos lembra de uma verdade fundamental. Por mais que a ciência avance, o universo ainda guarda segredos que mal conseguimos imaginar. O sinal UAU é um desses segredos. Um ponto de interrogação cósmico. Um lembrete de que talvez, apenas talvez, não estejamos sozinhos. E se você chegou até aqui e quer descobrir mais mistérios inexplicáveis do nosso universo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que o sinal UAU foi uma mensagem alienígena? Ou existe outra explicação? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o universo é muito grande para termos todas as respostas.